Oi, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Márcia, sou professora de Libras e nessa disciplina temos algumas situações, né? A primeira unidade é falar sobre a língua brasileira de sinais, uma conquista histórica. Sem dúvida, para a comunidade surda, isso foi histórico, né? Porque em 2012 teve a lei, né? E depois o decreto de 2015 que fez com que essa lei realmente entrasse em vigor. E isso foram muitas as lutas dos surdos procurando por essa conquista. O que aconteceu com essa lei? Foi reconhecida como língua da comunidade surda. Não é uma língua oficial, né? A única língua oficial do nosso país é a língua portuguesa. Aí, igual temos outras línguas que são reconhecidas também, como Tupi, Guarani, tem muitas outras línguas. Mas a língua de sinais foi reconhecida para a comunidade surda. Então, a partir desse 2005 em diante, né, que depois desse decreto, várias coisas deslancharam para a vida desses surdos, da comunidade surda, tá? Uma delas foi, por isso que eu tô aqui, né? Uma delas é isso, hoje vocês têm que ter uma carga horária, né? Na disciplina, a maioria das grades curriculares tem que ter essa disciplina de Libras. Alguns só são ofertados e outros são obrigatórios, como a maioria da licenciatura é obrigatório ter essa disciplina de Libras, tá? Depois também da lei, nós tivemos a primeira, a UFS, que abriu o Letras Libras, é uma nova modalidade. Então, nós temos o Letras Português, o Letras Inglês, né? E temos o Letras Libras. Isso eu queria focar muito que vocês entendessem. Libras é uma língua. Então, sempre quando for falar em Libras, vocês pensam isso. Poxa, existe Letras Inglês, Letras Português, Letras Libras, tá? Então, é uma língua e tem toda a estrutura gramatical, ela é bem complexa, para falar a verdade, não é só um gesto, uma mímica, pantomima, como muita gente acha. Ele fez lá um gesto. Não é uma língua e tem sua estrutura, tá bom? Também, depois de tudo isso, nessa conquista, nós tínhamos, através de várias leis, tínhamos também a profissão do tradutor e intérprete de Libras, que é também uma área que é bem, hoje vocês conseguem ver bastante, né, na TV, principalmente na época das eleições, vocês veem bastante esse papel desse intérprete, né? Algumas curiosidades que eu queria colocar para vocês e que são extremamente importantes. Ela não é universal, então cada país tem a sua língua, tá? Então aqui no Brasil se chama Libras, Língua Brasileira de Sinais. Cada país, como eu falei, aí em Portugal é língua gestual portuguesa, língua francesa de sinais, cada país tem sua língua. Ela, como eu falei, ela não é oficial, ela é reconhecida apenas aqui no Brasil, né? Não são gestos ou mímicas. E outra coisa que os surdos pegam muito no pé, né? É língua e não linguagem. Nós não falamos de linguagem portuguesa, linguagem francesa. É língua francesa, língua portuguesa, língua de sinais. Então, é língua de sinais. Outra coisa que eles também não podem ser chamados de mudinhos, tá? Eles são surdos. Então, alguns surdos até utilizam isso como uma característica deles. Eles não veem isso como deficiência. Mas também vocês vão ver que existe o deficiente auditivo e também temos o surdo, tá? Ainda na unidade 1, fala dessa aquisição, desse desenvolvimento da linguagem para essas crianças surdas. A criança, quando ela nasce, até os 6 meses, ela, com a criança ouvinte, são iguais. Elas mexem a mão, elas balbuciam igual. Mas depois vai mudando, conforme vai dando os inputs, né? Que são as nossas... Desculpa que eu falo muito em língua de sinais, eu falo muito com as mãos também, né? Então, tudo aquilo de estímulo que eles recebem, tá? Então, dependendo desse que eles vão receber, esses estímulos, é que eles terão mais essa coordenação. Então, nessa unidade, já na segunda semana, vocês vão estudar sobre a história da educação dos surdos, a surdez, o que seria, né, a Libras como língua natural da comunidade surda. Então, desde a história da educação dos surdos, como é que começou a aprender? Como é que você conseguiu falar? Como é que o surdo conseguiu falar, né? Aqui é muito antigo já no Brasil. Então, desde 1855, tem Edward Hutter,
né, ele veio para o Brasil, onde ele fundou uma escola para surdos. Ele veio a convite de Dom Pedro I, tá? E aí, através disso, montaram o INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, que existe até hoje, fica lá no Rio de Janeiro. Um lugar belíssimo, né, amplo, onde atendia essas crianças surdas. É claro, como a história da educação já fala, era só atendida para crianças homens, só meninos, né? As meninas ficavam de fora. Mas isso, graças a Deus, mudou, né, essa realidade. Em 1880, que é um fato super importante, em Milão, foi proibida a língua de sinais no mundo inteiro. Eles achavam o seguinte: o surdo só poderia saber se comunicar ou ter algum direito se ele soubesse falar. Então começou daí. Então nessa história da educação dos surdos tem isso. Um surdo tinha que aprender a falar, né, para poder ter os seus direitos. Então começou com, depois desse, tivemos 3 casos que aconteceu aqui, né, no Brasil e também no mundo. Primeiro foi do método oralista. Eles eram, inclusive tem crianças relatam, eles eram presos as mãos e eles eram obrigados a falar, porque eles tinham que aprender a falar. Esse método, é claro que não deu certo, até hoje não dá, né? Existiu também a comunicação total, já que eles viram que não tinha jeito nenhum essa parte aí deles falarem, eles começaram a misturar gesto com comunicação, com tudo. E o terceiro, que é o mais utilizado, que hoje a gente briga ainda por isso, né? Eu digo hoje a comunidade surda, é a educação bilíngue, que seria a língua portuguesa como primeira língua e a língua de sinais como segunda, ou ao contrário, né? A minha língua é a língua a língua portuguesa, então me chama de L1. E a língua do surdo, ou a segunda língua que eu iria falar, seria L2, ok? Sobre o que seria uma surdez, né? É claro, é uma pessoa que não consegue falar, não consegue ouvir. Então ela não tem problema nenhum nas pregas vocais ou nas cordas vocais, né? Ela consegue falar. Só que como ela não teve esse estímulo, ela não consegue pronunciar aquilo que ela não ouviu, tá bom? Existe essa diferença de surdo e deficiente auditivo, tá? Para a área clínica. Então, para a área clínica, é uma pessoa deficiente auditiva, é aquela que está com um problema, né? Claro, na orelha ou no canal auditivo. O surdo, ele é considerado, ele tem a sua identidade, ele sabe uma língua, ele se comunica através dessa língua, ele tem os seus costumes, os seus valores, que é diferente do nosso, tá bom? E aí também vocês vão ver sobre deficiências auditivas, que tem um grau, né? Existe o grau leve, que é aquela criança que ainda ouve um pouco, então adulto, né? Até o grau mais elevado, que a gente chama de surdez profunda. É aquele que pode bater, pode fazer o que for, ele não vai ouvir absolutamente nada. Nesse caso, provavelmente ele só vai comunicar através da língua de sinais, tá bom? Por que acontece essa surdez? Por que essa criança nasceu assim? Existem inúmeras possibilidades, né, que podem acontecer. A mãe teve rubéola, ou a criança teve meningite, ou até mesmo pode ser hereditário, né? Existe, como eu falei, vários casos. Hoje dá para saber desde cedo se essa criança vai ser surda ou não, que se chama o teste da orelhinha. Ele é gratuito, né? Então, a criança nasceu, é um direito que ela tem. Igual tem o teste do pezinho, tem um teste da orelhinha. Eles fazem tipo uma audiometria e lá dá para saber o grau que essa criança tem, né, de surdez, se tem ou não. Nesse caso, é bom a mãe se preparar, né? Eles vão avisar e o médico avisa o que aconteceu com essa criança, que se nasceu com essa deficiência, e a mãe vai procurar qual seria o melhor para essa criança, né? Se é a Libra, se vai ser fono, e aí tem várias também possibilidades, tá bom? A língua de sinais, ou a Libras, né, como eu falei aqui no Brasil, chama Libras, é uma língua natural. Igual o português igual eu nasci, eu aprendi a falar, não sei com quem, né, com os pais, com esse estímulo, a língua de sinais também é para criança. Só que o problema é esse, como os pais, a maioria são ouvintes e falam, e essa criança se comunica numa outra língua. Essa é a parte difícil para ele, né? Então, essas crianças vão ter mais dificuldades, elas têm uma perda e tem uma demora para falar, uma demora para aprender. Então, tudo por causa desse processo que ela não teve igual as outras. Se os pais delas forem surdos, essa criança desenvolve a língua de sinais, naturalmente ela vai aprender vários sinais bem rápido, tá?
Na terceira semana, na outra unidade, nós temos a língua brasileira de sinais, com seus aspectos linguísticos, né? Vai falar sobre comunidade surda, cultura, identidade surda e propostas educacionais. Então, o que seria a Libras? Como eu falei, é uma língua, né? Como toda estrutura. Então, existe que fala assim, tem sinais icônicos e sinais arbitrários. Os sinais icônicos é a representação daquilo que eu quero dizer. Se eu fizer isso para vocês, provavelmente vocês vão dizer que é casa, né? Casa é assim, porque é um sinal icônico, é da forma que é. Agora, se eu fizer isso aqui para vocês, não tem o que é estar passando a mão, né? Fazendo um carinho. Isso aqui significa conversar na língua de sinais. A gente chama isso de sinal arbitrário. Não tem nada a ver com a forma que eu quero falar, né? Então, isso é alguma diferença dos sinais, tá? Na língua de sinais nós temos parâmetros. Nós temos algumas coisas assim que nós temos que seguir. E são 5 parâmetros que fala que é a configuração de mão, o ponto de articulação, a orientação, o movimento e expressão corporal e facial, tá? Desses aqui, essa configuração de mão como é que essa minha mão vai se transformar? Um exemplo, né? Eu vou fazer aqui o sinal de azar e de desculpa, tá? É essa configuração de mão aqui que a gente chama. O local, que é o ponto de articulação, é aqui, tá? E se tem movimento ou não, ele bate assim, isso significa desculpa, tá? E aí a expressão, eu não posso pedir desculpa com essa cara de raiva. Então a expressão, ela vem acompanhada do sinal. Então eu faço desculpa, né? Então todo sinal, ele tem uma expressão junto, tá? Já azar, já aqui, é a mesma configuração de mão, né? Só que o local já é diferente, né? O ponto de articulação que a gente chama é diferente, o movimento já é diferente, tá? E significa uma outra coisa. E também a expressão já vai mudar, porque azar é o teu, né? A gente pode dizer, e desculpa já é uma forma diferente. Então, isso faz parte da língua de sinais. Não adianta eu querer falar alguma coisa, dizer que eu tô triste, que esse é o sinal de triste, e fazer uma cara de alegre, né? O sinal tem que acompanhar aquilo que eu tô querendo passar, ok? Então, também sobre essa parte que é de cultura, identidade surda e comunidade, a comunidade é todos aqueles que são envolvidos dentro dessa língua. Então, eu faço parte da comunidade surda, porque eu tenho contato com esses surdos, eu participo das associações, eu participo desses eventos, então eu faço parte da comunidade surda, mesmo sendo ouvinte, tá? Essa parte de cultura, voltando assim, a identidade dele é isso. Ele é aquele ser que ele considera um surdo com S grande, tá? E ele considera assim, ele tem uma língua própria, ele tem o estilo dele, então a conversa dele é diferente, é totalmente diferente da nossa cultura, do que nós somos acostumados. Então a gente fala que ele é estrangeiro em própria terra, né? E a cultura é isso, eles se encontrarem. Então, por exemplo, a gente vai em casamentos, numa festa, todo mundo está dançando e eles ficam conversando, porque são os pares, né? Eles se encontram e eles estão ali para isso, para conversar, para bater papo, tá? E as propostas educacionais que nós temos hoje, que é o nosso terceira linha, né? Como eu falei, eles já passaram por 3, que era oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Hoje está muito focado nesse bilinguismo ou pedagogia surda, que eles chamam, né? Essa proposta veio justamente para atender essa necessidade de língua, porque para você poder aprender, você está ouvindo na tua própria língua. Se eu estivesse falando uma outra língua, por exemplo, eu vou falar aqui em Libras, aí você não vai me entender, né? A mesma coisa, eles não conseguem ser entendidos por causa disso, tá? Então hoje, o que seriam esses recursos, essas propostas educacionais, tá? Nós trabalhamos muito com imagens, então o surdo ele é extremamente visual, então ele entra no local, ele sabe, então ele sabe o que tem em cada parte ali, enquanto nós não, nós passamos despercebido. Porque a maioria da gente, nós somos ouvintes e nós aprendemos aqui pelo ouvir. Tem gente que tem que escrever, né? Tem gente que até tem que ver, mas o surdo ele é extremamente visual. Então aquela imagem, é por isso que na língua de sinais é assim, ó. Se eu vou falar que ele está mexendo no computador, ele está brincando, eu posso fazer a imagem do computador, aqui o mouse e dizer que ele estava ali, ó, olhando ou pesquisando, eu faço direto. Então ele é bem icônico, como eu falei, né? Tem muita imagem, tá?
Então, isso é um dos focos. E muitas coisas já têm ajudado nessas propostas educacionais, tá? Vocês vão ver também, tem muitas leis ainda que amparam, né? Hoje, em sala de aula, esse surdo também tem direito a esse intérprete, como eu falei, né? Ele tem, desde pequenininho, desde o jardim, né? Então, eu trabalho na educação infantil também, trabalho com uma criança no pré. Ela tem 5 aninhos e eu tô ali. Mesmo ela não sabendo sinais, eu estou ali justamente para dar esse incentivo e dar esse estímulo na língua de sinais. E eles aprendem muito rápido, né? Então, existem outros recursos, se vocês conseguirem, tem aplicativos onde você pode baixar no teu celular, né? Tem o Prodef, tem o HangTalk. Então, esses são recursos que você mesmo pode estar utilizando e vendo lá como é que é. Oi! Como é bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo tem nesses recursos, ok? Bom, pessoal, e é isso, tá? Eu fiz bem um resumo, já vou fazendo tudo em língua de sinais, né, também, eu vou fazendo bem um resumo daquilo que vocês vão ver nessa disciplina, tá? Assim, tem várias dicas lá no infográfico lá de vocês, tem muitas coisas bem legais que, se vocês estiverem se apropriando disso, vai só acrescentar, tá bom? É isso aí. Abraços, tchau!